Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa amiga Carla, e logo depois a nossa irmã Arami irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Jesus, te agradecemos tua imensa misericórdia para conosco, nos permitindo esse encontro, nos permitindo esse estudo, de rever essas histórias que nos tocam nos pontos das noites escuras destes personagens, nos momentos de fidelidade deles a ti, nos momentos de revolta também. Em tudo nos vemos e em tudo aprendemos. Te agradecemos essa misericórdia de nos liberar desse sofrimento atroz que podemos reviver com eles, mas sem ter que revivê-los em nós mesmos. Ajuda-nos nessas lições a entender, a ver a tua misericórdia para conosco todos os dias. E ajuda-nos a compreender e a viver contigo em nossos corações. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos a prisão de Tassiano e Quinto Celso e que eles foram recolhidos para os subterrâneos do Esquilino. Também vimos que o Celso adoece. E nós estamos nessa hora que eles estão na prisão e os guardas dizem que no dia seguinte eles vão ser lançados às feras. A respiração ofegante de Celso atribulava-o, porque a febre lhe poupava o corpo, preferindo-lhe o filho do coração. Por que não nascera ele, Tassiano, entre escravos misérrimos? A servidão ter-lhe-ia sido um bálsamo. Achasse-ia então eximido das terrificantes recordações que lhe infernavam a consciência. Com as lágrimas a lhe saltarem dos olhos, afagava Celso, consolando-o. Algumas horas passaram, marcando expectação e tortura, quando todos os reclusos receberam ordem de remoção. Eu acho que é interessante a gente falar da mudança do Tassiano, dele pensar que a servidão ia ser um bálsamo, né? Porque muitas vezes a gente vê a situação e fala, ai, que terrível, porque permite. E na verdade já tem todo um aprendizado, toda uma visão, uma depuração, até vamos dizer assim, uma oportunidade de não passar por maiores sofrimentos do que a servidão em si, né? Começar a ver nas facilidades um caminho da porta larga, né? E as dificuldades, o caminho da porta estreita que nos leva aos céus. Algumas horas passaram, marcando expectação e tortura, quando todos os reclusos receberam ordem de remoção. Abertas as grades, saíram, grupo a grupo, sob os gritos dos guardas que cuspinhavam, pragas e insultos. É de cuspir mesmo. Os mais fortes vinham algemados, com extensas feridas nos pulsos. Todavia, a maior parte deles constituía-se de enfermos cansados, de mulheres subnutridas, de crianças esqueléticas e velhos trêmulos. Ainda assim, gente, até crianças eram presas. Ainda assim, todos os prisioneiros sorriam, contentes. É que tornavam ao sol e ao ar puro da natureza. O vento fresco na via pública reanimava-os. Celso sentiu prodigiosamente reavivadas as energias. Recobrou o bom ânimo e guiava o pai com a ternura de sempre, contagiado pela
sublime esperança que transparecia do rosto de todos os companheiros, revelou ao cego a irradiante e geral alegria. Às vezes é necessário a gente perder o sol para a gente poder valorizá-lo. Ninguém ignorava o destino próximo. Sabiam que, à semelhança de um rebanho encaminhado ao abate, não lhes cabia aguardar senão o extremo sacrifício no matadouro. Mas, revelando a certeza numa vida mais alta, os cristãos avançavam, de cabeça erguida e serena, com a humildade e o perdão a se lhes estamparem no semblante, parecendo estranhos às frases escarnecedoras dos soldados, verdadeiros magarefes, ou seja, carniceiros, empedernidos no ofício da morte. E por que a segurança? Por que a alegria? Por que a tranquilidade? A certeza numa vida mais alta. Então, quando nós temos essa certeza, porque nós espírita temos a informação, mas não a certeza. Por isso o nosso desespero, a nossa insegurança, o nosso medo. Depois da marcha forçada, avizinharam-se do anfiteatro, onde imundo recinto os aguardava para o espetáculo noturno. Celso, deslumbrado, contemplou o anfiteatro flaviano. Vamos, de forma en passant, conhecer um pouquinho. Construção: tijolos revestidos de argamassa e areia. A construção começou com o imperador Vespasiano. Lembra que ele foi imperador? Iniciou o império dele no ano de 69. A construção começou no ano de 72 depois de Cristo e foi concluída em 80 depois de Cristo, sob o regime do seu sucessor e herdeiro Tito. Para quem leu a obra Paulo Estevo, se sente em casa aqui. Tito foi imperador no ano 79 e 81. Família Flávios. Olha que interessante. O anfiteatro flaviano é, na verdade, o Coliseu. E ele passou a ser chamado, ele era chamado tanto de Flaviano quanto Coliseu. Por que Flaviano? Porque foi exatamente no período da dinastia dos Flavianos, né? Que era o Tito Flávio Vespasiano e depois o Tito Flávio César Vespasiano Augusto. Então, por isso que também era chamado de o anfiteatro flaviano, mas que nós conhecemos pelo nome de Coliseu. Estamos juntos? O anfiteatro flaviano, que se erguia imponente depois da valiosa restauração mandada efetuar por Alexandre Severo. Alexandre Severo, ele esteve encarnado no ano 208 e desencarnou em 235. A dinastia dele, a dinastia Severos, né, que também foi outro grupo, reinou de 222 até 235. Então, nesse período aqui, de 222 a 235, ele fez uma restauração, porque imagina, começou a construção em 72 e finalizou em 80. E agora, no ano 200, eles estão restaurando todo o Coliseu, que se erguia imponente, então, depois, repito, da valiosa restauração. Para ele colocar valiosa, tu imagina os custos. Mandada efetuar por Alexandre Severo. A fachada, dividida em 4 pisos, ornava-se nos 3 primeiros com meias colunas dóricas, que uma das características dessas colunas é que elas não tinham a base. Era uma coluna sem a base. As jônicas, elas já tinham base e alguns rococó, vamos chamar assim, lá
na sua parte superior. E Coríntias também não estava ali com seus rococós na parte superior, entre as quais se abriam arcadas que nos 2 andares médios alojavam primorosas estátuas. Tudo emprestava austera grandeza àquele monumento arquitetônico. Carros suntuosos, liteiras, quadrigas e bigas rodeavam o edifício. Então, a gente percebe que as coisas vão evoluindo, né, a nível de desenvolvimento intelectual, mas o moral é a mesma coisa. Ainda temos aí campos de futebol suntuosos, né? Ainda temos aí carros suntuosos e o povo buscando. Nós estamos no ano de 2023, ainda existem famílias que se reúnem ou vão para esses lugares para ver seres humanos se matando, através de briga, um batendo no outro. Como chama? FC, MC, esses nomes de letrinhas, MMA, esse negócio todo, UFC, pronto, essas coisas, horrível. Mas que as pessoas se reúnem para ver 2 pessoas se matando. Nós temos também ainda corridas que colocam os seres humanos em risco, né? Corridas de carro numa alta velocidade, 200, 300 km por hora, e a gente sabe se um carro desse pode levar uma pessoa a óbito. Então, quando que nós teremos maturidade suficiente para termos esportes que proporcionem bem-estar, saúde e que jamais venham colocar a vida de um ser humano em risco, né? É o valor à vida, né? Quem observasse desprevenidamente semelhante colosso, né, enorme, né, que poderia imortalizar a glória de uma raça, não suspeitaria de que ali um grande povo não sabia senão cultivar a ociosidade e a orgia, a brutalidade e a morte. Mudou bem pouco, quase nada. O povo ainda busca cultivar a ociosidade. Ociosidade está parado, perdendo tempo com coisa nenhuma. Então imagina você ir até um lugar desse, ficar lá 2, 3, 4 horas para ver 2 pessoas se socando. Então o nome disso é ociosidade. Ociosidade é todo o tempo que eu emprego para não evoluir, para não crescer, para não servir. É um tempo ocioso. Então, às vezes, você passa... Eu acho interessante você ver assistir um filmezinho para dar uma relaxada, mas você passar um final de semana inteiro boiando na frente da TV. O nome disso é ociosidade. Passar, às vezes, 3, 4, 5 horas em rede social, isso é ociosidade. Agora, passar 8 horas ouvindo EOS é ociosidade? Não. Por que não é ociosidade? Porque está alimentando a alma. Porque está alimentando a alma. Você está em aprendizado. É diferente. Então, a ociosidade é uma alma parada. Não acrescenta nada. Muitas vezes só estimula os teus vícios. Não sabia senão cultivar a ociosidade e a orgia, a brutalidade e a morte. Um tribuno de fisionomia execrável leu algumas ordens aos sentenciados do dia, enquanto pretorianos de coração enrijecido ameaçavam os velhinhos cujo passo se fazia mais lento na direção do cárcere. Os seguidores do evangelho, contudo, pareciam extremamente distantes do quadro que inspirava revolta e sofrimento. Homens esfarrapados abraçavam-se felizes e mulheres de feições macilentas osculavam, beijavam os filhos com o entusiasmo de quem se aprestava para o encontro com a felicidade perfeita. Não haviam podido cantar no trajeto entre a masmorra e o anfiteatro, mas assim que se viram unidos numa cela enorme, da qual deviam marchar para a morte, entoaram hosanas ao Cristo com o júbilo de criaturas eleitas para o esplendor de triunfo supremo
em que iriam receber a coroa da imortalidade. Olha a certeza da vida após a morte. E vocês sabem o início, por que surgiu essa vontade de cantar nos cristãos que estavam presos? Quem deu a sugestão? A Mãe Maria. Essa história está muito bem contada por Humberto de Campos no capítulo 30 da obra Boa Nova. Quando ela desencarnou, que ela se viu fora do corpo, Jesus já tinha, uma semana antes, veio até ela, né, como um mendigo, e ela o atendeu e depois logo reconheceu que se tratava do próprio filho. E ele disse que viria buscá-la. Então, ao sair do corpo, ela foi amparada por espíritos nobres, e esses espíritos, a chamando de Mãe Santíssima, perguntou o que ela mais gostaria naquele momento. O que uma mãe mais quer? Ver o filho amado. Mas como ela é um espírito nobre, ela lembrou dos sofredores. Ela disse: eu soube que em Roma muitos estão sendo mortos por seguirem o meu filho. Eu poderia ir a vê-los? Olha. Ela disse que antes de terminar o seu pedido, ela já se viu em Roma. Ela nunca tinha ido a Roma. E justamente em um anfiteatro desse. E ela entrou ali num lugar, no cárcere, né? E ela viu tanta tristeza nos rostinhos daquelas pessoas desesperadas, e ela se aproximou de uma jovem e inspirou a jovem: cante, minha filha, cante, né? E a jovem começou a cantar, os outros começaram a olhar e começaram a cantar, e aquilo foi o suficiente para aliviar aquela dor do peito. Então, a partir desse momento, todos aqueles que adentravam nos anfiteatros para serem mortos, queimados, eles faziam tudo isso cantando. E eu acho que essa é a dica para todos nós, né? A tia às vezes brinca, né? Como se estiver ali agoniada, que você tem vontade de chutar tudo. Canta: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Não é verdade? E isso faz com que a gente mude nesse momento, sabe? De psicosfera realmente. E a gente possa assim, realmente respirar. E até às vezes estamos sob influências perversas. E isso nos ajuda a mudar um pouco de padrão mental. Entoaram hosanas ao Cristo com júbilo de criaturas eleitas para o esplendor de triunfo supremo em que iriam receber a coroa da imortalidade. De outras prisões chegaram novos contingentes. E dentre os recém-chegados, Celso, feliz, descobriu Érato Marcelino. Vocês lembram? Sim. Quem era, Aramita? Érato Marcelino é o dono da casa para quem o Enio Pudas escreveu e recebeu o quinto céu citaciano. Lembra? O amigo de Enio fora detido na noite da véspera, quando ouvia o evangelho no cemitério de Calixto. Cemitério de Calixto, vamos à procura? Ele está localizado na Via Ápia, mais conhecido por conter agora, né, a cripta dos papas, onde se encontram os túmulos de diversos papas do século 2 ao 4. Tá bom? Por que a gente faz essa pesquisa? Para você ver o detalhe, não é uma obra psicografada? Não foi psicografada lá em Pedro Leopoldo? Como é que Chico, que fez até o quarto primário, sabia o nome do cemitério? Entende o que é uma obra psicografada por um médium espetacular? Ainda há pouco nós estávamos aqui a comentar os imperadores. Eu hoje tenho um acesso rápido através do Google. Chico não teve isso. A época que a obra veio, ele não tinha acesso. E em Pedro Leopoldo, nem biblioteca tem. Como é que ele ia ter acesso a essas particularidades de datas, nomes e localização? O reencontro constituía uma bênção. Até mesmo Tassiano, que se mantinha circunspecto e angustiado, experimentou súbito reconforto.
O ancião da Via Hortiense narrava, com aventura a sorrir-lhe nos olhos, como fora recolhido à masmorra, e reafirmava o seu reconhecimento ao céu pela graça de lhe ser permitido receber a vitória espiritual através do martírio. Ante a curiosidade alegre de todos os que o rodeavam, exibiu pequeno fragmento de um rolo encebado e leu as belas palavras da primeira missiva do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E dizia: regozijai-vos sempre. Bem-humorado, informou o contente: Irmãos, da minha existência de quase 80 anos, este pedaço dos sagrados escritos é tudo o que me resta. E acentuou cenas do próximo capítulo. Podia! Porque a fala dele será necessário nós esmiuçarmos bastante. Foi bom? Foi. Então, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, agradecemos a espiritualidade amiga e que a misericórdia divina possa nos permitir o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.